Hola, queridos amigos, mis hermanos, hermanas, todos ustedes que una vez más me acompañan por aquí, en este canal, Palabra Sencilla y Pura, para más una reflexión en la Palabra de Dios, para ser utilizado en nuestros cultos hogareños, en este periodo de cuarentena, donde nuestra iglesia acá en Bella Unión, en Uruguay, e também todos os demais grupos que estão espalhados por todo este lindo país e donde sea que tu estar e haciendo este video, muito bem-vindo a este momento tão importante. Quero compartilhar contigo mensagem da palavra de Deus. Será uma reflexão sencilla, cortita, pero contundente. Abra tus oídos e tu coração e escute com atenção e receba de boa fé este mensagem em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bueno, quero começar leyendo um texto, capítulo 4, versículo 12, queridos. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de 2 filos e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exatamente. Queridos, eu quero conversar, reflexionar, pensar junto a ti nestes minutos que passaremos juntos aqui a respeito da eficácia da palavra de Deus. Estou falando da palavra de Deus, não palavras de homens. As palavras de los hombres podem ser buenas, outras vezes muito malas. As palavras de los hombres a vezes podem resultar bem ou muito mal. Pero la palabra del Señor nuestro Dios siempre, continuamente, serán palabras eficaces para producir el propósito para el cual nos es enviada. Aleluya, queridos. Hermanos, yo quiero empezar hablando sobre una costumbre muy común entre muchos cristianos. Eu he visitado muitas pessoas a lo largo de minha caminhada laboral, de meu pastorado, e he visto em la casa de muita gente uma costumbre, e sempre eu combato esta mala costumbre. Neste dia que estou gravando, este mensagem chega para ti este dia jueves, pero eu já estou gravando anteriormente. Neste mesmo dia que estou gravando este mensagem, eu tive de novo uma infelicidade, uma tristeza de constatar de novo com meus próprios olhos em la casa de siervos e servas de Deus, uma costumbre que não tiene absolutamente nenhuma relação com a verdadeira fé que a palavra de Deus nos ensina. ¿Le explico? Tu vas saber do que estou falando porque possivelmente meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, tu mesmo já haya hecho tal coisa. É muito comum muitas pessoas tomar sua Bíblia, abrirla em alguma parte. Alguns la abrem em Salmo 91, Salmo 23, ou donde sea, e lo pone allí sobre uma mesa, ao lado de sua cama, em algum lugar da casa, pensando que isto tem poder para produzir algum bem em sua vida, em sua casa, em seu hogar,
em sua família. Alguns chegam ao ponto de crer que isto tem o poder de expulsar o inimigo de sua casa, de não permitir que demônios, alguns cristianos com requinte esotérico dizem para que os malos fluidos, as malas energias. Sim, acontece. Muitos cristianos exotéricos que gostam de usar elementos, objetos para expulsar coisa mala, para atrair coisas buenas. Isso é exoterismo. Isto, em la mejor de las possibilidades, isto é magia, é hechiceria gospel. Isto não pode jamais agradar a Deus. E lamentavelmente, muitos, não poucos, mas muitos cristianos têm este hábito de abrir a Bíblia e deixá-la em sua mesa, em algum lugar, creyendo que isto tem algum valor, e não tem. Me gostaria que alguém tomasse por lo menos um versículo bíblico, um solo, por lo menos, que justificasse fazer esta coisa. Isto é uma afronta, hermanos, porque professa crer em Jesus, que Jesus é Deus, é todo-poderoso, pero necessita destas macumba gospel, destas hechicerias gospel, magia gospel. Isto é horrível. Eu sei que muitas pessoas fazem em la pureza de coração, inocentes, ingênuos, foram ensinados assim e nunca questionaram, nunca sequer perguntaram onde está escrito na Bíblia que devemos fazer isto. Pero tu buena intenção não justifica esta atitude. A palavra de Deus é eficaz quando ela está aqui em nosso coração, em nossa mente. O texto que leímos, ela é eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 filos. Ela penetra em nosso interior. Uma Bíblia arriba de uma mesa não serve de nada, sino para juntar polvo, sino para poner as páginas amareladas, amarillas, llenas de polvo. Isto é papel, queridos. Isto é papel, se queima. Isto não tem valor. O mensagem tem valor. O mensagem é poderoso. O que está escrito, aplicado em nosso viver, é poderoso. Nós vivemos em tempos, queridos, que se fuera solo a Bíblia, pero os cristianos utilizam tantas mandingas, tantos elementos esotéricos que estão dentro de las iglesias. Cristianos que tomam um vaso de água e põem televisor para que el presunto apóstolo ore e toma a água como se esta água tivesse algum valor. Isto não serve. Por favor, de onde sacaste esto? De las escrituras, eu lhe garantizo que não és. E quando tu estás sendo algo que a Bíblia Sagrada não ensina, tu tens o dever de questionar: por que devo fazer isto? ¿És cristiano ou não és cristiano? Quando alguém lhe disse, põe sua Bíblia arriba de uma mesa, tu tens a obrigação de perguntar: por que devo fazer isto? ¿Dónde está escrito que devo fazer isto? Quando alguém disse para ti: llene um vaso com água e vamos orar e tu vai tomar esta água, ¿dónde temos que fazer isto? Por acaso o cristiano evangélico agora utiliza água bendita também? Estamos fazendo hechiceria também. Quando alguém disse para ti: toma esta rosa roja ungida
bendecida y lleve su casa. Tú tienes que buscar dónde en la Biblia está diciendo que debo hacer estas cosas. Esto es hechicería, y hechicería pecado, es cosa maldiçoada, es abominación a los ojos de Dios. Cuando alguien dice para ti, toma este poquito de sal grueso y hace tal cosa, este escovón ungido, este pañuelo ungido, ¿dónde? La Biblia enseña, no distorsiona los textos sagrados para practicar estas cosas horribles que deturpan, que desvían la fe de las personas en el verdadero Dios y pone la fe en las cosas, en objetos. Esto es cosa de las tinieblas que están dentro de las iglesias y dentro de la mente y del corazón de muchos cristianos que no conocen la Biblia. Tiene la Biblia en casa, tiene la Biblia en la mano, pero no la utiliza. Tiene la Biblia abierta sobre la mesa, pero no la lee, no la estudia. Única Biblia que lee es cuando está en el culto y que dentro del culto lee un pedacito, pero nunca más lee. Es puramente esto. No estudia, no pregunta, no cuestiona por qué tengo que hacer esto. Próxima vez que alguien te orientar a hacer algo y que tú no sabes si está en la Biblia o no, si la Biblia está categóricamente mandando hacer, cuestione. Sea yo, sea quien sea, cuestione. La Biblia es la única y soberana regla de fe y conducta para nuestras vidas cristianas. ¿Cuántas personas, queridos hermanos y hermanas, supersticiosas, se diciendo cristianos, pero creyendo en tantas cosas? Hay personas que tienen un gatito que se queda con la manito así, ¿ya viste? Para atraer su prosperidad. ¿Cuántas personas que creen en una planta llamada trevo? ¿Cuántas personas su hijo está con upa? ¿Sabe? Los hijos, los guaguitas, los bebecitos cuando está con... En Brasil llamamos soluço, en Chile upa. Sinceramente no hago idea cómo se habla en Uruguay, por eso estoy graficando. Un niño está así, ¿qué hace mamá? Toma un pedacito de cordón de lana roja, pasa en la saliva y pone en la frente del niño. Esto es hechicería. Por favor. Hay personas que nacen el bebé y dicen, por 7 días no puedo mostrar a nadie. Pues puede los ojos malos, ojos gordos, pegar a mi hijo y causar daño, quebranto en él. Pero el amor de Dios, pare con esta. Esto es mentira, esto es mentira, esto es cosa de las tinieblas. Tú eres o no eres hijo de la luz. ¿Qué está haciendo? ¿Qué crees que está haciendo? No es posible. No es posible. Nunca más tú debes practicar estas cosas, sino que poner tu fe en Jesucristo, que es suficiente. Tú no necesitas de rosa roja, no necesitas de pañuelo ungido, no necesitas de ungir una foto, de ungir una pieza de ropa, no necesitas de estas tonterías todas. Tú no necesitas de línea roja en la frente, no necesitas de un vaso con agua, tú no necesitas de estas cosas horribles que están te enseñando por ahí. Y si en algún momento tú has practicado o has enseñado a otras personas, arrepiéntase en nombre de Jesús, arrepiéntase y nunca más vuelve a hacerlo de nuevo. Escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, eficaz para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Escuche la palabra de Dios y guárdela en tu corazón, pero
Lea, estude, analice, investigue a palavra do Senhor. Jesucristo, certa vez, dijo a algumas pessoas que le importunavam muito, que dudavam de que Ele era o Cristo, o Hijo de Deus, o Messias, o Salvador. Jesucristo disse para eles: "Ustedes não examinam a Escritura? Eu sei que ustedes leem, examinam. Então, são elas que testificam de mim, que hablam de mim, que apuntam para mim. Em elas, ustedes encontram a vida eterna." Mira, eu vou ler para ustedes. Juan 5, versículo 39, diz assim: "Escudriñai las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí." Sí, queridos, no hay por qué buscar otra fuente en otra cosa cualquiera. Busquen la palabra de Dios, las respuestas que necesitan, la orientación que necesitan. Busquen en el Señor Jesús la solución para sus problemas. Nunca más recurra a cosas, a artificios, a estas cosas raras que deturpan su fe, que alejan tu fe de verdadero Dios y que pone tu fe en cosas. No haga tales cosas. Esto te aparta de Dios. Esto te hace enemigo de Dios. Esto es idolatría. Hay muchos cristianos, muchos evangélicos, critican los católicos, hablan malo de los católicos, apuntan los señalan dedo a ellos, diciendo que ellos están malos porque creen en las imágenes de escultura, en la santa tal, en los santo este, santo aquel, tienen imagen de una cosa y de otra. Pero ¿cuántos evangélicos están haciendo la misma cosa? Solo cambia la forma de los ídolos, pero la idea, el concepto es el mismo, es idolátrico. ¿Cuál la diferencia de un vaso con agua que tu oró para a imagen de uma virgem? Qual a diferença de um pañuelo ungido de um falso apóstolo, falso profeta, para a imagem de um santo qualquer? Qual a diferença de um frasquito com sal grueso, de um objeto outro, com presunto poder de fazer algo? Mentira! Ponga tu fé em el Dios invisible pero real, invisible pero presente, un Dios que ve, que escucha, que habla, que corresponde, que responde nuestra oración. Confía en Él deposita su fe y Él te responderá y Él va a bendecir a tu vida. La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios y nada más. Nada ya de esto. Jesucristo, en mi Evangelio de Juan, en el capítulo 15, yo quiero te mostrar este texto bíblico. Si quiera conferir en su Biblia, por favor, hazlo. Está en el capítulo 15, dice Jesús, versículo 5, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecedes en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiserdes y os será hecho. Jesús nos enseña que su palabra tiene que estar en nosotros. Sacarla del papel y poner en nosotros, sacar su Biblia de la mesa y aplicar en su corazón, en su mente, en sus actitudes, en su vivir diario. El apóstol Pablo escribió a los Romanos capítulo 15, versículo 4. Ele nos dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Ah, mis amados, las Escrituras é para ser leída, estudada, practicada, aplicada em nosso vivir. Não é
um amuleto, não és um talismã, não és um objeto de suerte para estar arriba de sua mesa em um velador. A Bíblia é para estar em suas manos, em sua mente, em seu coração, em sua prática diária. Ele mesmo apóstolo, capítulo 3 da segunda carta a Timoteo, o mesmo apóstolo Pablo, ele escreveu dizendo, queridos, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para redarguir, que é repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda a buena obra. Para esto sirve a palavra de Deus. Não é um amuleto, não é um objeto de suerte. Deus não aprueba isto. Ele já ha dicho que os idólatras não entrarão em reino do cielo. E eu vou agora mostrar para ti, já saltando a Bíblia inteira, que tem miles de textos que condenam a idolatria, a começar mesmo por o próprio 10 mandamentos. O segundo mandamento condena drasticamente a idolatria, o primeiro mandamento também, pero eu vou a Apocalipse capítulo 21, que há um versículo cabal, capítulo 21, versículo 8, ele disse assim: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queridos, la maravillosa noticia é que, verso 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aleluyas. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nuestro Dios nos advierte, nos alerta: cuidado con la idolatría, cuidado con la hechicería. Muchos cristianos practicando esto, pensando que están ejercitando la fe. No, tú estás cayendo de la fe. Muchos já cayeron de la fe, já não pueden, muitos cristianos já não logran mais confiar solamente em Cristo. Tiene que tener objetos, cosas. São idólatras. E la parte de los idólatras es el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hechiceiros gospel, hechiceiros cristianos, são formas de hechiceria disfrazadas de objetos de fé. Muitos membros de la iglesia que eu pastoreio estão assistindo, escuchando este mensaje, amigos quizás que não são de la iglesia, pessoas de outros lugares. Mi maior e sincero desejo é que depois de escuchar este corto pero contundente mensaje, tu puedas não cerrar tu cara e quedar-se enojado comigo. Bueno, se quer quedar-se enojado com alguém, quede-se enojado com Cristo, com Deus, porque a palavra é de Ele, não minha. Pero mi mais sincero desejo é que escute com atenção. Se necessário, vuelva al início, escute outra vez. Reflexione sobre isto e tome uma decisão muito séria. Arrepienta-se de seus pecados, porque estes sim são pecados e graves pecados que lhe vão a custar a salvação. Porque os idólatras têm sua parte em lago de fuego que arde com azufre, que é a segunda muerte. Não há meio término, não há algo mais ou menos, talvez, quizás, não, exatamente assim como está escrito.
Arrepienta-se e se convierta de verdade e entregue a Jesus toda a sua vida e ponga tu fé que Ele lhe deu única e exclusivamente nele. Não percebe a loucura que é? Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus lhe deu a fé e agora tu pões tu fé em coisas. Não te dá conta de isto? A afrenta que está causando contra Jesus? Então arrependa-se hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Amém. Senhor Deus Padre Todo-Poderoso, em nome de Jesucristo, que por el Espírito Eterno se ofereceu por nós em la cruz e conquistou a nós este direito de sermos hechos hijos suyos, pelos méritos de Ele, Senhor. En este nome santo aqui oramos. Senhor, aqui reflexionamos sobre esta palavra, este mensagem, e provavelmente muitas pessoas se sentiram chocadas, quizás algumas incluso ofendidas. Ojalá que não, pero Senhor, quizás também muitas outras se sentiram hoje liberadas de estas correntes, de estas cadenas de mentiras, de enganações, de hechicería, de engaños, de las tinieblas que entraram dentro de las iglesias e dentro de la mente de los corazones de millones de cristianos. Hoje, Senhor, a escuchar esta palavra, quizás muitas pessoas se estão livrando, se estão, Senhor Deus, sendo libertadas para sempre de estas cadenas, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Padre, que nunca mais esta vida que hoje está sendo libertada, que esta vida nunca mais vuelva a ser enganada. Que en este corazón se encienda el fuego, el deseo ardiente de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, de investigar e de questionar a las personas que les enseñan a hacer coisas raras, que com aparência de fé, pero que nega a verdadeira fé. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. Chegamos ao final de este nosso encontro, desta reflexão. Agora é entre ti e Deus. Ojalá que cambies hoje, se tu has sido uma destas vítimas de estas enganações. Quizás ha enseñado outros porque tu também creias ser verdade. Hoje arrepienda-se e nunca mais ensine a nadie e diga a las personas a la verdade quando pueda. Ok? Deus bendiga a todos. Um fuerte abraço.